Bom dia, queridos. Prazer estar com os irmãos, conhecê-los. Na verdade, essa acho que é a terceira ou quarta vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui. Nós tivemos na assembleia, os irmãos estavam aqui na assembleia da associação, acho que, né? E também outras vezes aqui com os pastores, né? Vocês são uma igreja muito abençoada pelos três pastores que vocês têm. Vocês têm outros, mas são homens de Deus, pessoas comprometidas com a palavra, que nós temos uma grande admiração, né? Então é uma alegria, que bom estar com vocês nessa manhã, em que a paz de Deus enche o nosso coração e nos sustenta, né? Como é bom nós estarmos na casa de Deus. A cada dia nos sentimos renovados, né? Deixa eu baixar aqui o som. Pela presença do Senhor. A comunhão dos santos é muito bom. E é isso aí. Meu nome é William Quintela, como o pastor Josimar apresentou. Nós estamos aí nessa tarefa de, ali em São Paulo, no bairro das Perdizes, está ali dirigindo a faculdade teológica. E quero trazer para os irmãos um abraço do nosso diretor executivo, pastor Alípio Acácio Coutinho, que é o diretor-geral da Rede Batista de Educação, já deve ter estado aqui com os irmãos. E trago um abraço, pastor Alípio, de toda a diretoria da nossa convenção. Queridos, nós temos a Rede Batista de Educação, que muitos irmãos aqui já conhecem, talvez alguns ainda não ouviram falar, ou não têm uma ideia, mas a Rede Batista de Educação, ela é um grande guarda-chuva que comporta várias instituições. Colégio Batista lá em São Paulo, na Perdiz, a Faculdade Teológica, o Seminário aqui de Campinas, o Colégio Batista lá de Bauru, né? E nós temos como faculdade vários polos espalhados pelo estado de São Paulo e no Brasil, né, em outros estados, polos aí da Faculdade Teológica de São Paulo. Hoje nós estamos com mais de 1.000 alunos ali na faculdade, né? E com vários cursos. Eu quero pedir, por gentileza, que soltem aí um vídeo, e aí nós temos um pouquinho a noção desse trabalho da Rede Batista de Educação. Desde 1902, a Rede Batista de Educação de São Paulo transforma vidas por meio do ensino com excelência e princípios cristãos. Mais do que educar, promovemos uma formação com conhecimento, caráter e propósito. Mantida pela Convenção Batista do Estado de São Paulo, a CEBESP, a rede atua em diferentes níveis educacionais, com o Colégio Batista Brasileiro, a Faculdade Teológica Batista de São Paulo e o Seminário Teológico Batista de Campinas. No Colégio Batista Brasileiro, oferecemos uma educação completa, da educação infantil ao ensino médio, aliando tradição às mais modernas práticas educacionais. Com unidades em Perdizes, São Paulo e em Bauru, no Centro-Oeste paulista, proporcionamos um ambiente acolhedor e uma ampla estrutura educacional que estimulam o aprendizado, a convivência e o desenvolvimento integral dos alunos. Nosso ensino vai muito além das letras, ciências e números. Formamos cidadãos preparados para a vida, com princípios que transformam e impactam a sociedade. Na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, capacitamos líderes para servir as igrejas e a sociedade, unindo o conhecimento acadêmico ao chamado ministerial. Com cursos de graduação, pós-graduação e formação livre, oferecemos ensino presencial no Campus Perdizes, além da modalidade EAD, com polos educacionais em diferentes cidades, garantindo acessibilidade e qualidade na formação teológica. Em Campinas, o Seminário Teológico Batista mantém sua tradição de qualidade e solidez na formação de vocacionados, com cursos de graduação e formação livre. Com mais de um século de história, a Rede Batista de Educação de São Paulo é um marco da educação no estado de São Paulo e no Brasil, com ensino de excelência e valores eternos. Venha fazer parte dessa trajetória de fé e conhecimento.
Rede Batista de Educação de São Paulo, uma instituição confessional de verdade. Eu havia passado o link depois, eu não sei se do site da Teológica, se tiver como colocar. Bom, antes de ministrar uma devocional, estar aqui com os irmãos, eu gostaria de falar sobre um curso muito importante que nós estamos oferecendo e fazendo parceria com a igreja aqui, que é o CPL, Curso de Capacitação de Professores e Líderes. Nós sabemos que nem todos têm interesse ou sentem a necessidade de fazer um curso de teologia, né? Evidentemente, Deus tem chamado a multiplicidade de dons, de talentos, mas independente se a pessoa tenha a vontade de fazer uma faculdade de teologia, é importante que cada cristão ele tenha um conhecimento mais sólido das Escrituras. E pensando nisso, levando esse conhecimento da palavra de Deus, o estudo teológico para as igrejas, para a capacitação dos professores e líderes, é que nós desenvolvemos esse curso, que já existe muitos anos, foi aperfeiçoado. O curso de capacitação de professores e líderes, ele tem a duração de 1 ano. E quem pode fazer esse curso? Toda a igreja. Eu tendo já uma idade suficiente para poder participar da classe, eu não sei, 14 anos, alguns mais até novos, e não tem idade, tiver 100 anos quiser fazer, pode fazer o curso de capacitação. Ele tem matérias como educação cristã, didática, interpretação bíblica, né, métodos de estudo bíblico, as principais doutrinas das Escrituras, liderança cristã. Então, é um curso, são 6 disciplinas, que acontece ao longo do ano. Você faz a tua inscrição no site, e aí você vai ter disponibilizado todas as matérias, ali as videoaulas online, a apostila, material muito rico em qualidade, mas também aos encontros na igreja, que vocês vão ser acompanhados, dirigidos por professores aqui da igreja. Então, além das matérias que são estudadas no site, tem os encontros que acontecerão aqui na igreja. Então, você vai estar estudando junto com o pastor Josimar, com o pastor Clóvis, pastor Walter, com os outros professores aqui. Esse curso tem a duração de 1 ano e é uma didática muito acessível, muito simples. Não pense que é uma coisa complicada. Será que eu agora vou aprender teologia nesse... Não. Você vai com uma excelente qualidade, muito acessível, e no final nós vamos ter alegria muito grande. Se der tudo certo, Deus permitir, estar aqui com os irmãos, entregando aí o certificado da teológica. Então está aí o site. Nós estamos também com o nosso vestibular de teologia, para aqueles que querem fazer a faculdade, o curso EAD, tem o presencial também, mas tem o curso EAD. Nós estamos com as matrículas abertas, a oportunidade de fazer uma segunda graduação em teologia. Está aqui trocando, né? Está falhando isso aqui. E também nós estamos lançando agora dia 4, vai começar 4 de agosto, acho que está falhando isso aqui também, curso de capelania, esse é o CPL. Volta um pouquinho, vê se dá para puxar ali, clicando ali, voltando, aí, volta o outro, volta, aí o CPL, pode clicar nele, saiba mais, ali. Então esse é o curso de capacitação que nós estamos aqui oferecendo para os irmãos. Eu sei que o pastor Josimar, pastor Clóvis, aí pastor Walter já tem divulgado esse curso. Então, eu quero ver uma turma muito bonita. Sabe que nós temos ali várias igrejas que estão já em pleno vapor com o curso. Eu tenho o material ali do CPL. A PIB do Ipiranga ali, o pastor Wagner está com um curso com vários irmãos, vários Mogi das Cruzes. Olha, seriam várias igrejas que eu poderia comentar aqui com os irmãos. E eles têm esse curso funcionando, os irmãos de várias faixas etárias participando, estão contentes, alegres, crescendo aí no conhecimento, crescendo na fé. Então, eu quero deixar esse desafio e que nós possamos ter uma grande turma aqui participando desse curso. Amém? Eu sei que os irmãos vão ser abençoados. E aqueles que quiserem, então, nós temos aí os demais cursos, além dos cursos do bacharel de teologia EAD presencial, também cursos na área da pós-graduação. Pode voltar. Então, nós temos
cursos livres, como de capelania, nós estamos lançando aí, capelania em várias áreas. Nós vamos ter as matérias fundamentais, ética, história da capelania, legislação da parte da capelania, teologia da capelania e também todas as outras áreas da capelania, capelania estudantil, universitária, esportiva, empresarial, capelania hospitalar, capelania mortuária, são várias áreas que o capelão pode atuar. Então, esse curso ele vai estar preparando uma gama muito ampla. Então, também é o curso que nós vamos estar oferecendo a partir de agosto. E outras pós-graduações. Você que já é formado e quer fazer outras, ter outros aperfeiçoamentos, nós temos na área da educação, mundo judaico, helênico, história da igreja, e assim vai. Entra no nosso site lá, você vai descobrir coisas edificantes e com certeza vai ter vontade de participar e estudar com a gente, tá bom? Queridos, pode tirar o vídeo, aqui o site. Eu sei que o pastor já orou, né? Mas eu quero orar novamente. Antes, porém, eu quero perguntar, tem mais alguma coisa que vocês queriam aproveitar, falar sobre o curso? Já divulgaram? Pastor Clóvis? Vai estar divulgando também mais. Ok, então. Vamos orar nesse momento? Pai Celestial, que alegria estar com os irmãos aqui nessa manhã, aqui em Piracicaba. Obrigado pelo trabalho que tem sido feito, Deus. Nós sentimos a Tua paz nesse local, a Tua bênção aqui, Deus. Pedimos que o Senhor use a instrumentalidade da Faculdade Teológica para a capacitação dos Teus filhos aqui, nos diversos cursos. Abençoa essa turma que vai se iniciar aqui do curso de capacitação de professores e líderes. Que o Senhor esteja tocando no coração dos Teus filhos. A Tua palavra diz que a seara é grande, são poucos obreiros, e nós pedimos que o Senhor levante no meio dos Teus filhos aqueles que queiram trabalhar na Tua obra e queiram ser capacitados, e que o Senhor os capacite, Deus. Usa a nossa instrumentalidade, nós suplicamos, no nome do Senhor Jesus, Pai. Continua abençoando a Tua igreja. E nesse momento agora nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, através da meditação da Tua palavra, Deus. Que possamos ser fortalecidos no Espírito, como o pastor Walter orou aqui nessa manhã. Que a Tua graça nos invada, Deus, nos fortaleça, nos renove, Pai. Muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Eu não tenho o costume de ler enquanto estou compartilhando a palavra, pregando, mas nessa manhã eu quero começar com uma breve leitura. Queridos irmãos, nosso apóstolo Paulo, em várias das suas cartas, ele falou sobre a trajetória da sua vida, daquilo que Deus tinha feito desde da sua tenra infância até o encontro com Cristo Jesus e a obra que foi executada através das suas mãos. Nós vemos em várias de suas epístolas. Em nada eu quero me comparar com a grandeza do apóstolo Paulo, daquilo que ele fez, a não ser na graça de Cristo e na misericórdia do Senhor. Mas peço que os irmãos aqui me permitam também falar um pouco da trajetória, daquilo que Deus fez na minha vida. Eu nasci aqui no Brasil, em São Paulo, na cidade, em 1969, no auge do regime militar, que começou em 64 e foi até 85. E muito do que eu vou falar dessa minha trajetória, eu sei que vários dos irmãos aqui, de alguma maneira, também vão se identificar. Por ter crescido, ter tido a infância e a adolescência dentro do período do regime militar. Agora vai. Obrigado.
Isso, de alguma maneira, ajudou a trazer paz e segurança. Por quê? Durante esse período do regime militar, eu lembro, a escola, então os valores eram muito sólidos e permanentes. Deus, família, a pátria, a escola, as instituições muito bem definidas, as coisas muito sólidas. Então foi isso na infância, na adolescência. Nós crescemos acreditando nas instituições, acreditando na hierarquia, nos valores. Isso foi muito importante, deu um ambiente de segurança. E eu fiz, como muitos aqui, nós fizemos parte da chamada geração analógica. Nós não conhecíamos nada dessa tecnologia que chegou aí, está aí, que está mudando, transformando o mundo. Mas uma coisa nós tivemos, uma educação firme. Meu pai, que evidentemente da outra geração, estudou até o 4º ano, mas o que ele aprendeu com a 4ª série antiga, ele discutia com universitários, com gente que já tinha o colegial, universitários, e as pessoas ficavam bobas do conhecimento dele. A capacidade de fazer as contas de cabeça, as contas mais avançadas, a capacidade literária. Eu cresci com meu pai andando e vendo ele lendo livros e livros, e aquilo trouxe um ambiente assim, de cultura, mesmo sendo simples. Comprava livros, os livros da edição de ouro, e nós crescemos nesse ambiente, lendo literatura, Moby Dick, Flecha Negra, Cabana do Pai Tomás, e todo esse material. Então, muito rico. Então, nós somos fruto. Talvez você se identifique com alguma coisa, fruto dessa geração. Eu lembro que a escola onde eu estudei, lá em Ribeirão Pires, ali perto do Grande ABC, tão limpa, organizada, era uma escola estadual, mas gerida por freiras, e tinha o dentista, e tinha tudo. A gente sabia decor todos os hinos. Toda semana ia lá cantar o hino nacional, o hino à independência, o hino da bandeira, sabia até a canção do marinheiro, sabia tudo. E isso, né, o uniforme, a caderneta escolar, né, depois veio o avental, né? Mas primeiro era a camisa, o shorts azul, a calça azul, a camisa branca com o bolso, tudo, aquela coisa toda, né? Mas os anos voaram. Eu não fiz 60 anos ainda, estou caminhando para isso, mas eu vi muita coisa mudar. Muita coisa. Passos largos das mudanças que aconteceram nessas últimas décadas. Mudanças profundas, profundas, profundas. Eu nunca pensei que nós fôssemos ver o país caminhando a passos largos para uma ditadura comunista. Isso me causa profunda tristeza. E não só questão política, mas ser testemunha de tanta violência e maldade se multiplicando. Eu era criança, a gente saía, ficava até tarde, andando, jogando, brincando, podia voltar para casa que tinha segurança. Não precisava de ninguém levar para ir para a escola, porque sabia que podia voltar. Os jornais, parece que não tinha tanta maldade, né? Com 15 anos nós mudamos para Bauru, ainda era interior, ainda as coisas mais no comecinho da década de 80, né? Então a tranquilidade, você definia os valores, o respeito, as pessoas de idade, a família, aqueles que estavam investindo de algum tipo de autoridade. Então foi esse ambiente, essa mudança toda, de ver o aumento da criminalidade e a iniquidade, de um modo geral, se multiplicando. Talvez você possa ser, em alguma parte, testemunha disso comigo. Se identificar que nós temos visto um multiplicar da iniquidade no nosso meio. É verdade que a igreja evangélica cresceu, é verdade que Deus tem feito coisas lindas, mas também o mundo já não é mais aquele mundo que a gente vivia lá na década de 70, na década de 80. Mudou, as coisas mudaram, né? Eu nunca imaginei que vivenciaria uma pandemia, forjado ou não,
Eu ainda não cheguei aos 60, como eu disse, mas já vivi o suficiente para ver tanta gente passar. Alguns bem mais novos do que eu, outros que correram a carreira, combateram o bom combate, estão ao lado do Pai. Aquele romantismo que eu tinha na infância, na adolescência, por toda a formação que eu tive, desapareceu. E no lugar, com relação a políticos, militares, juízes, governantes e muitos religiosos, veio uma descrença muito grande de tudo isso, de olhar, e por um lado foi bom, porque se a esperança nossa está só nesse mundo, né, nessas coisas, então, de um lado foi muito bom, irmãos. E eu poderia colocar aqui inúmeras outras coisas dessa mudança, mas eu quero dizer o seguinte: toda essa decepção, essa tristeza, me levou a pensar, Deus, como é que a gente faz? Nós estamos vivendo nesse mundo, nós ainda não estamos na glória, nós não estamos no céu, nós vivemos aqui. E nós gostamos de segurança. Quem não gosta de segurança? Quem não gosta de estabilidade? Quem não gosta de ter uma perspectiva, de saber o que vai acontecer no dia de amanhã? De você ter uma projeção. Mas nós não estamos sozinhos. Quando nós voltamos para a Bíblia, nós vamos perceber que muitos homens de Deus, eles vivenciaram lá atrás fenômenos parecidos, se não com essa intensidade, com outra, mas fenômenos parecidos. E entre eles, nós podemos ver o salmista, Davi e outros salmistas, o próprio Eclesiastes, né, Salomão, onde eles perceberam isso, que eles não poderiam confiar na estrutura que a gente vê no presente século. Porque as mudanças são rápidas e elas acontecem. E todas as coisas aqui, elas são efêmeras, são passageiras. E por isso elas causam insegurança. Quando nós pensamos, nós não podemos confiar nos sistemas financeiros, nos regimes políticos. A própria moral do povo, quando nós pensamos em termos de democracia, achar que a democracia é uma coisa, mas a moral do povo é volúvel. Então, o que determina a democracia, de fato, é muito líquido, é muito volúvel. Você querer confiar na democracia, achando que a democracia, por quê? A moral do povo muda, e quem está lá na frente vai fazer leis e vão promover leis que uma outra geração não concordava, porque a moral muda. As crenças vão mudando, a sociedade muda, porque o ser humano, no seu íntimo, ele tem ali o germe da iniquidade, da corrupção. Então não dá para confiar. E esses homens de Deus do passado, nas Escrituras, eles perceberam que eles não poderiam confiar nos tribunais de justiça, em todas as coisas, desde as coisas das edificações que os seres humanos fazem sobre a face da terra, como a gente pode ver. São as intempéries, as mudanças climáticas, tudo acontece. Então, onde vai ter segurança? Nós vemos que os preceitos da educação secular, eles mudam. E tudo isso leva a uma pergunta, né? Diante de tanta insegurança, instabilidade, ausência de proteção e incertezas, como eu e você, como nós podemos descansar? Como se sentir seguros no mundo que não traz segurança? Talvez você olhe no mapa, nós aprendemos a ver o mapa do mundo, né? E aí fica bem claro onde estão os países. O formato do Brasil, o formato dos Estados Unidos, do Paraguai, de cada nação. Isso nos causa uma ilusão de estabilidade. Uma ilusão de estabilidade, achando que o mundo sempre vai ser assim, que as divisões dos países vão ser sempre assim. Mas se você vai para a Europa, principalmente ali nos Balcãs, ou você vai para outros países, você vê mudanças. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não queremos guerra, mas se vem uma guerra, muda todo esse cenário, esse mapa. Então, o nosso coração não pode estar preso nas coisas. Então,
como ter segurança. E eu penso que o salmista ele meditou sobre isso. Eu quero convidar os irmãos a abrirem no Salmo 119. E o que eu vou falar agora talvez confunda um pouco, e você não vai achar a referência, provavelmente. Se eu pedir para você abrir no Salmo 119, você vai abrir. Mas se eu falar para você abrir na 12ª octária, aí você vai falar, o que é isso? O Salmo 119, eu lembro quando eu tive a minha conversão, né? E eu fui ler o Salmo 119 e eu vi aqueles nomes. Ain, P, Tzadê, Kof. Eu fiquei pensando que era o nome de mulheres. Aí eu falei, esses nomes de mulheres, devem ser mulheres lá da Bíblia, e o Salmo está dividido com o nome de mulheres. Eu não sabia que aquilo era as letras do alfabeto hebraico, tipo de um acróstico. Mas esse Salmo, então, ele está dividido dessa maneira, que é chamado octanárias, né? Que a cada 8 versos, o verso seguinte ele começa com uma outra letra do alfabeto. Então começa com a letra, como se fosse no português, A, depois de 8 versículos, B, e assim por diante, né? E aí tem os nomes, então no hebraico, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, e assim por diante. E cada um desses 8 versículos são chamados de octanárias. Então você tem aí, a 12ª, ela vai estar ali no verso 89. Você vai encontrar na tua Bíblia, provavelmente, uma subdivisão chamada Lamed. Lamed não é nome de mulher, então, é o nome da letra que inicia-se esse salmo. Por quê? Não é só a palavra, no versículo ali, a palavra em hebraico, começava com essa letra. E a palavra aqui, então, no Salmo 119, eu quero ler com os irmãos, então, a partir do 89 até o 96. Achou aí? Salmo 119, do verso 89 ao 96. Amém? Acharam? Então vamos. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda minha alegria, há muito eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Esse Salmo 119, ele é um salmo que o tema principal, você já deve ter lido, você conhece, fala sobre a palavra de Deus. Esse é o tema geral. Parece que cada versículo, não são todos, né? Mas a sensação que a gente tem é que cada versículo está falando da palavra de Deus, da importância da palavra de Deus. E de fato esse é o tema principal, mas o salmo todo trata de inúmeros assuntos que não dá para... É difícil até de poder sintetizar esse salmo. Mas ele tem 2 ensinos principais. Primeiro, ele traz a exortação aos filhos de Deus a seguirem uma vida de piedade e santidade. Então, essa primeira coisa, quando você lê o Salmo 119, o ensino que você percebe percorrendo todo esse salmo, é uma exortação a que aqueles que temem ao Senhor vivam uma vida de santidade, uma vida de misericórdia, de piedade. O segundo ensino, que se presentifica em todo esse salmo, é a forma correta, a maneira de adorar a Deus, como Deus quer ser adorado. Então, em cada versículo do Salmo 119, você vai aprendendo como Deus quer ser adorado, qual é a forma de adoração. Nós vivemos um momento que as pessoas estão criando muitas modas, muitas coisas na igreja, e elas querem cultuar Deus do jeito que elas acham. Mas a palavra de Deus não dá essa liberdade. O ser humano,
não tem a liberdade de cultuar Deus da maneira que ele acha que ele quer ser cultuado. Quem diz como se deve cultuar é o próprio Deus. Imagina se você tem uma pessoa que é tua amiga, você vai dar um presente que ela não gosta. Ou se você quer levá-la para jantar ou almoçar e você sabe que ela tem uma intoxicação alimentar, tem dificuldades, alergia com comida, com peixe, com frutos do mar, e você vai lá para esse restaurante. Ela vai querer? Pode até te acompanhar, mas não vai. Deus, ele quer ser adorado, tem que ser adorado do jeito que ele estabeleceu, na beleza da sua santidade. Então o Salmo, no segundo ponto de ensino do Salmo 119, ele vai explicar em cada versículo como nós temos que adorar o Senhor. Mas além disso, esse Salmo também, ele chama atenção porque é uma variedade de termos. Eu não sei se você já percebeu isso. Quantos aqui tiveram já o privilégio de ler uma ou mais vezes o Salmo 119? Levanta a mão. Olha aqui, a maior parte da igreja aí levantou a mão. Talvez você tenha percebido o seguinte: uma hora ele fala palavra, outra hora ele fala estatuto, outra hora ele fala mandamentos, outra hora fala decreto, outra hora fala promessas, outra juízos, e assim vai. A sensação que a gente tem é de que o salmista, ele está fazendo um intercâmbio dos termos, como se nós usássemos o pronome, simplesmente para não ficar cansativo, ficar o tempo inteiro, né, repetitivo, falar palavra, 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 palavra. Mas na verdade não é isso. É porque quando tem esse deslocamento semântico, você está falando palavra, estatuto, preceitos, testemunhos, é porque de fato o termo é diferente ali no original. Então, cada um dos termos que o salmista está usando, quando ele fala Torá, ele, por exemplo, ele está falando a respeito da instrução e da lei, a lei que foi dada a Moisés, o Pentateuco. Quando ele está falando juízos, ele está falando evidentemente das sentenças de Deus. Como Deus aplica a palavra de Deus, ele julga o ser humano pela palavra de Deus. Quando ele está falando a respeito dos seus decretos, ou ele fala a respeito de preceitos, por exemplo, ele fala a respeito dos vários juízos ou julgamentos, as leis que acontecem de maneira geral na natureza. Então não estou falando especificamente da lei de Deus aqui na Bíblia, mas como Deus aplica a sua lei em todas as coisas. Então tem uma diversidade. O Salmo está falando da palavra de Deus de uma maneira muito ampla, porque quando nós começamos aqui no verso 89, nós lemos: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. O que permanece no céu? A palavra de Deus. Nós vamos aqui, eu sei que o tempo está... mas o que é a palavra de Deus na cabeça do salmista? Ele estava pensando por acaso que a Bíblia estava lá no céu, que a tua palavra permanece para sempre, é a Bíblia que ele estava pensando no céu? Era o mandamento que ele deu para Moisés? O que estava na cabeça do salmista quando ele fala, tua palavra permanece para sempre no céu? O que ele estava pensando? Será que ele estava pensando a palavra Jesus? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, Jesus permanece. O salmista não tinha essa compreensão ainda, essa teológica. O que ele estava pensando? Então nós vemos claramente o Salmo falando a respeito de duas coisas com relação à palavra. Primeiro, a palavra de Deus, que é criadora, que sustenta todas as coisas, que é o próprio Deus. Aquilo que sai dos lábios de Deus não tem dicotomia, não tem diferença nenhuma do ser de Deus. Aquilo que Deus é aquilo que ele fala, tem totalmente a ver com o seu caráter, com a sua essência. Mas também ele fala dos estatutos. Então, quando o salmista está falando, a tua palavra está no céu, ele está dizendo, aquilo que o Senhor determina, aquilo que o Senhor é, a tua verdade, aquilo que me traz segurança, aquilo que me traz paz, que direciona as nossas vidas, aquilo que sustenta, que organiza o universo. A tua palavra, que é a fonte de toda estabilidade e segurança, ela não pode ser comparada com as coisas terrenas. Ainda que a palavra de Deus se manifeste aqui no nosso meio, na terra, mas ele usa os céus como um ponto de referência para mostrar que há estabilidade e que há eternidade. Isso não é tão maravilhoso, irmãos? No meio de um mundo tão instável,
você saber que você tem referencial, que você tem segurança. Eu acho que o ser humano nunca precisou tanto de referencial como nos dias de hoje. E essa palavra traz segurança. Quantos momentos você está afligido pelas tormentas do dia a dia, pelas lutas, se não são tuas, são dos teus parentes, das pessoas que você ama, e você fica sem chão. Às vezes a ajuda não chega, ou você não tem meios para poder ajudar. Mas quando você fecha os teus olhos, quando você começa a meditar na palavra de Deus, ou você vai orar, você está falando com Deus, você está lendo a palavra de Deus, aí as inseguranças vão embora. O que fica é a certeza da palavra de Deus, o conforto, a segurança. E você sabe, você pode dizer como o salmista lá na frente disse, eleva os meus olhos para os montes. De onde vai vir o socorro? O socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. É isso que nós precisamos, irmãos. No meio de uma sociedade de toda essa estrutura oscilante, essa segurança que a palavra de Deus não pode ser abalada. E o Salmo vai dizendo, a tua fidelidade se estende de geração em geração. Deus não muda, Ele é o mesmo. Não há sombra nem mudança de variação naquilo que Deus é, nas suas dádivas, nas suas bênçãos. Então pode passar uma geração, pode passar outra, vão passar os céus e a terra. Mas a segurança que nós temos, que aqueles que são do Senhor têm, faz com que nós passemos por todas as adversidades. Nos dá segurança de viver nesse mundo, apesar de todas as mudanças políticas, mudanças financeiras, mudanças climáticas, mudanças em toda a organização, estrutura da sociedade. Mas a gente tem uma bússola firme. A gente tem um norte, a gente tem uma segurança, a gente tem uma direção. Nós temos aquele remédio que acalma a alma. Aquela água que mata a sede. E é disso que o salmista está falando aqui. Conforme o ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Evidentemente, o salmista estava vivendo num outro período, ele não entendia as coisas avançadas da astrofísica, as coisas planetárias, e entender todas as coisas que a gente vê hoje. Mas ele entendia uma coisa, a palavra de Deus manda aqui. Enquanto Deus está falando, está segurando todas as coisas têm que obedecer. E é essa segurança que ele tem. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, muito tenha perecido. É triste quando a gente deixa de confiar na palavra de Deus, ou começa a buscar segurança em outras coisas. Mas o salmista fala, olha, se eu buscasse em outra coisa qualquer, a minha angústia teria me consumido. Eu tenho certeza que assim como você vê as suas angústias e tristezas dissolvidas pela palavra de Deus. Irmãos, eu amo a palavra de Deus. Como ela me dá segurança, alegria, eu não consigo, não tenho, para mim não dá, não existe uma outra forma de viver nesse mundo se não for agarrado à palavra de Deus. Os dias que eu não faço devocional, por alguma maneira, eu faço um devocional corrido, eu sinto falta. Eu me sinto como aquela criança que não consegue andar sem estar segurado na mão de Deus. Há duas coisas que preciso para andar na vida, é segurar na mão de Deus e estar junto com a minha esposa, com a minha família. Isso me dá direção, segurança. Os desafios são muito grandes, as lutas são muito grandes, lutas internas, lutas externas. Mas essa segurança que a palavra de Deus dá, me faz levantar a cabeça todo dia e olhar, o Senhor é bom. Ele sustenta, Ele tem um propósito. Ele não me decepciona. As coisas desse mundo decepcionam, mas o Senhor não decepciona. E Ele me livra dos meus inimigos, como diz aqui o Salmo, Ele livra. Ele fala, Senhor, sou teu, salva-me. Ele não está falando a respeito de pecado, da ira de Deus, ele não tinha essa noção. Ele está falando dos inimigos mesmo. Então Deus fala assim, ó, quando alguém ama o Senhor, até com se o caminho do homem é agradável aos olhos do Senhor, até com seus inimigos Ele faz com que tenha paz. A palavra de Deus direciona. E finalmente, irmãos, ele vai encerrar dizendo o seguinte, ó, toda a perfeição eu vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Ou seja, ele encerra com a mesma reflexão do Eclesiastes. Tudo tem um limite. Não há nada de novo, as coisas estão tão cansadas. O Eclesiastes vai falar, estão tudo cansado, tudo repete, volta, faz a mesma coisa.
Mas sabe, de tudo que a gente pode resumir, teme a Deus e aparta-te do mal. É como se o salmista estivesse terminando dizendo, olha, não tem limite para o mandamento de Deus. O mandamento de Deus, ele não pode ser afetado pelas mudanças que acontecem sobre a face da terra. Porque todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, né? E nós, quando nós pensamos na palavra de Deus, nós pensamos na sua expressão máxima. E qual que é a expressão máxima da palavra de Deus? É Cristo Jesus, a nossa esperança. Aquele que está sentado na glória de Deus. Ele é o verbo vivo de Deus, que todas as coisas foram criadas por Ele. Nós não vivemos mais como base na lei de Moisés. Nós vivemos de fato com a palavra que está sentado à destra do Pai. E então, essa é a certeza que nós temos e a alegria para viver nessa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.